Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Deus acrescente a sabedoria nos nossos corações, amém? O Marinho cantou aquele hino da fé, né? Pela fé eu vejo agora. A fé é um dom de Deus, amém? A fé é um dom de Deus. Então não são todos que têm fé, porque não são todos filhos de Deus. Às vezes as pessoas falam, eu estou perdendo a minha fé. A fé não é sua. A fé foi Deus que te deu. A fé é um dom. O que é um dom? Dom é um presente. E presente Deus só dá para seus filhos. Então, por mais que o inimigo tenta infiltrar na cabeça de vocês a respeito da fé, ou dizendo que vocês não têm fé, ou que a fé está enfraquecida, saiba que quem te deu a fé é maior do que ele. Amém? Então estamos descansados no nosso Senhor, porque é o Pai da fé, o Pai dos Espíritos. Amém? O mesmo Deus que começou a mesma obra, ele aperfeiçoará até nos dias de Jesus Cristo. Amém? Estou conversando um pouco com os irmãos e tentando acertar alguma coisa aqui. De última hora deu um probleminha. Vai ficar como está. Não vai dar para... Amém, irmãos? Amém. Vou pedir para os irmãos deixar a Bíblia aberta em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9 ao 12. 13, 9 ao 12. Sublime graças do Senhor, que a um infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Amém? Todos encontraram? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9. Versículo 9 ao 12. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Senhor Deus e Pai Celestial, obrigado a Deus pelos seus filhos, Senhor. Obrigado pelo desenrolar da sua palavra, Senhor. Sabemos que a palavra do Senhor é de luz em luz, ó Pai. Ela vai clareando a cada dia mais a seus filhos, ó Deus. Pai Santo, que essa luz continue brilhando na vida de seus filhos, Senhor. Pai Santo, muitos enganadores têm introduzido nessa mensagem, ó Deus, o qual tem enganado muitos, ó Pai. Mas sabemos que a revelação, a fé não é de todos. O inimigo enganará todos, ó Deus.
Mas existe um pequeno grupo, ó Pai, que não será enganado, Senhor. Eles permanecerão com sua palavra, Deus. Peço no nome do Senhor Jesus Cristo que abençoe esse culto, abençoe meus irmãos que aqui estão, abençoe os irmãos que ouvirão futuramente, ou aqueles que estão conectados pela rede social. Que o Senhor abençoe a cada um, ó Pai. Dê o galardão, dê a bênção de cada um, de acordo com sua fé, ó Pai. Pedimos no nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Podeis sentar, amados. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Amém, graças a Deus. Hoje, nosso culto de Santa Ceia. Amém? Podíamos tomar Santa Ceia uma vez por mês ou 2 vezes por mês. O Senhor diz, fazer isso em memória de mim. Amém? Paulo diz, como eu recebi do Senhor, o que eu recebi do Senhor também vos ensinei. Mas Paulo nunca andou com Jesus. Ele nunca andou com o homem Jesus. Como ele pôde ter dito, eu aprendi do Senhor, o que também vos ensinei? Tinha um Senhor que instruiu a Paulo. E esse Senhor que instruiu a Paulo, ele diz que no dia que Jesus estava dando a ceia para os discípulos, e ele foi contando para Paulo todas essas coisas. Porque Paulo não andou com Jesus, mas houve um Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que se manifestou a ele e contou a história real para ele. Como foi lá atrás, o que aconteceu, como foi aquela primeira Santa Ceia. Eles não tinham tomado 2, 3, foi a primeira. Porque Pedro precisava ser ensinado. Os apóstolos precisavam aprender. Então esse Deus que estava em seu Filho, veio em Paulo e contou essa história verdadeira, verídica para ele. Amém? É esse mesmo Deus que está aqui agora, trazendo essa história mais e mais real para os irmãos de Jesus. Amém? Então é um povo peculiar. É um pequeno povo que vai se alimentar desse alimento escondido. Amém? Então, nós somos crianças no Evangelho, uma força de expressão. O homem ainda está crescendo em seu aprendizado. Paulo está colocando aqui para nós, aqui em Coríntios 13, porque em parte conhecemos, você está numa fase de desenvolvimento. Ele diz, quando eu era menino, eu agia como menino. Mas só que tem que chegar um momento que você tem que crescer. Você tem que desenvolver. Amém? Então não é simplesmente a gente tomar da Santa Ceia. É importante você saber quem é que está dando a ceia para você. Abraão sabia quem estava dando a ceia para ele. Quem deu a ceia para Abraão foi Melquisedeque, que não tinha nem princípio nem fim de dia. Nunca começou e nunca terminou. Melquisedeque estava num corpo de carne. E esse mesmo Melquisedeque que deu a ceia para Abraão, é ele que tem que estar aqui hoje para dar a ceia para você. Porque é a mesma história em tempos diferentes. Mesma história. É que nem aquele filme que você assiste, sabe? Você está vendo um episódio, dali a pouco fecha a tela, já abre outro, né? Que é aquele efeito fade, que abre de uma tela para outra. Então, houve de uma tela para cá. É o mesmo evangelho, é o mesmo ensinamento. Amém? Então, Paulo não era mais menino. Ele estava dizendo que você precisa crescer. Amém? O irmão Brian tem dito sobre ser menino, ele disse, agora, como uma criança que ainda tem medo, ela chora quando está com fome, porque ela não compreende as dores da fome.
Ela chora quando está com sede, porque ela não compreende a sede e sobre como conseguir uma bebida para si mesma. Ela chora quando está... Ela chora quando as fraldas estão sujas, porque ela não sabe como mudar a si mesma. E assim é nós. A pessoa, ele está levando você para o entendimento da palavra de Deus. Você chegou como menino, chegou como uma criança. Você nasceu. Não chegou, você nasceu. Você não chega na casa de Deus, você nasce no corpo de Deus, de Cristo. Veja que ela ainda está no lugar de falta de compreensão e, portanto, não tem confiança em suas próprias capacidades de liderança para comer, beber, limpar a fralda. Mas é estritamente um filho naquela família. Aquela criança, ela nasceu naquela família. Ela é um filho ali, mas ela não sabe nada. Houve um tempo que a gente não precisava mais trocar o meu filho. Que a minha mulher não precisou mais dar o alimento para ele já sabia como buscar o próprio alimento. Amém? Amém? E assim é na palavra de Deus. Quando você nasce na palavra de Deus, é isso que eu quero que você entenda aqui, aonde nós vamos chegar. O que é o novo nascimento. Quando você nasceu na família, na sua família, você não sabia nada, você dependia das pessoas. E o novo nascimento, falando da palavra de Deus, as pessoas pensam que quando ela nasceu de novo, todos os problemas acabaram. Não, você nasceu. Você acabou de chegar no corpo de Cristo. Você não sabe se alimentar ainda. Você nasceu agora, da mesma forma que o homem natural nasceu naquela família. Agora alguém precisa trocar a sua fraldinha. Você precisa da mamadeira ainda, porque você nasceu, você é uma criança. Você é uma criança. Então não existe aquilo de quando você nasceu de novo, você está salvo. Agora você precisa aprender a caminhar. Você não aprendeu a falar as primeiras palavrinhas ainda. É por isso que a mensagem, nos anos 80, 90, o irmão Brana diz que quando o homem dá a palavra a uma mulher, de acordo com a palavra, de acordo com a revelação, ele está casado. Tem muitas pessoas na mensagem que já casaram porque deu a palavra, mas ele não conhecia a palavra. Ele não conhecia. O irmão Brana disse que quando você dá a palavra, quando você tem a revelação da palavra. Quando você sabe o que você está fazendo. Tem pessoas hoje na mensagem que já tem mais de 5 casamentos. E está na doutrina, então essa pessoa não está sendo enganada. É diferente dos unicistas, que não conhecem a doutrina. Você não pode julgar essas pessoas que elas não chegaram até onde você está. Aí o irmão Braia disse, assim é o filho na família e o filho de Deus. Você vê como que ele coloca as duas coisas para você ver? Muito autocentrado. O que é uma pessoa autocentrada? É aquela pessoa que ela quer tudo para ela. Ela está centrada numa coisa, é tudo para ela. Ela quer tudo na hora. É tudo no momento que ela quer. É porque ela ainda é uma criança ainda, se tratando da palavra de Deus. Quando você vê a pessoa na igreja que ela quer tudo no tempo dela, ela ainda não desenvolveu. Ela ainda não está sabendo esperar o tempo de Deus. Ela precisa perder isso. Alguém precisa mostrar para ela que não é dessa forma. Mas ela ainda está em desenvolvimento. Ele disse, são criancinhas. Porque quando estão com fome, é tudo que elas sabem.
Quando elas têm sede, é tudo o que elas sabem. Quando sujam suas próprias calças, é tudo o que elas sabem. Elas não sabem o que é paciência. Elas querem o que querem e elas querem isso agora. O irmão Brana sempre disse, Deus não está com pressa. É nós que estamos com pressa. Às vezes você ora a Deus tanto e Deus não te dá uma coisa, você acha que Deus não está te ouvindo. Deus já ouviu a sua oração. É que Deus tem um momento para te dar aquilo que você pediu. Ou não é do interesse dele te dar aquilo. As pessoas não sabem o que é buscar Deus. O que é buscar Deus? As pessoas falam assim, olha, eu vou orar porque eu vou buscar Deus. Eu vou buscar uma resposta de Deus. Você só pode buscar a resposta de Deus procurando o seu pastor. Os católicos sabem disso. Quando eles precisam de uma resposta, eles vão lá na salinha do padre. Como que é o nome daquela sala? Para confessar ali com ele. Elas contam todos os problemas para ele. A igreja ainda não descobriu isso. Quando você vai pedir a opinião de Deus, você tem que procurar o seu pastor, ou você não crê que Deus está ali. É por isso que muitas vezes as pessoas quebram a cara, às vezes vai fazer uma coisa, mas eu orei a Deus. Eu orei a Deus, por isso eu fiz. Não, quando você consulta a Deus, você tem que saber aonde está Deus para você consultar Ele. Esse culto é bom para ampliar a mente da pessoa. Aí ele disse, à medida em que a criança começa a crescer, a menina vê a mãe cuidando do bebê, e elas vêm para ajudar o bebê com a preparação das refeições da família, ajudando na cozinha, na lavanderia e na casa. O menino vai para fora com seu pai e começa a trabalhar com ele, a fazer as tarefas em torno do estaleiro e limpezas externas, conserto de reparação de coisas da família, que a família necessita. Porque agora ele está começando a entender o papel dele na família. A doutrina de Cristo é para você entender o seu papel na família de Deus. Mas quando você é criancinha ainda, aqueles que já cresceram um pouquinho mais têm que cuidar. O irmão Zé Mário conhece toda a história da nossa família. Ele pegou a história. Uma coisa é você ver um livro fechado. A família ela tem que ser lacrada. As pessoas não têm que saber coisas que acontecem dentro da família. Ela é um livro fechado. É uma história que tem ali dentro. É preciso ter respeito com a família. Então, quando eu era criança, agia como criança. Mas tem que chegar o momento que você cresce. Você precisa crescer na palavra de Deus. O irmão Brana disse na mensagem, a ele ouvir. O culto, a gente tem que encerrar com antecedência, até porque tem o toque de recolher às 20 horas. Nós precisamos fazer o nosso partir do pão, o nosso momento íntimo com Deus, amém? Nessa mensagem a ele ouvir, o irmão Brana disse, agora, quando nascia um filho na família, ele era um filho de nascimento. É aí onde vocês, pentecostais, pularam a cerca. Vocês pensaram que quando vocês nasceram de novo, isso resolveu a questão. Isso foi o começo. Isso mesmo. Você é um filho, com certeza, quando você nasce.
Você nasceu na família de Deus. Você é um filho, você nasceu. Quando você nasce. Mas quando o filho nascia, ele não era o herdeiro de todas as coisas ainda. Ele tinha que passar por testes e ensaio para definir se ele era o tipo certo de filho, herdeiro de todas as coisas. E ouça, a palavra de Deus diz que cada filho que vem a Deus deve ser primeiro, deve ser provado e disciplinado, antes que ele pudesse ser adotado na família como filho instruído. Então vocês observam que existe um processo aqui. Quando o filho nasce na família de Deus, ele tem que se desligar de todas as coisas. Ele tem que começar a se alimentar da palavra para crescer forte. Qual que é o alimento dos filhos de Deus? É a palavra. Então, se você não estiver aonde está a palavra, como que você vai se alimentar corretamente? Olha que profundo que o irmão Brana falou aqui. Ele disse, é aí onde vocês pentecostais pularam a cerca. Vocês pensaram que quando vocês nasceram de novo, isso resolveu a questão. Se a pessoa não prestar atenção aqui, ela vai falar assim, peraí, mas se a doutrina, como que os pentecostais nasceram de novo? Tá conseguindo acompanhar? Como que os pentecostais nasceram de novo? Então, quando você fala certas coisas, os pentecostais dizem, olha, ele está falando da gente. Os batistas dizem, ele está falando da gente. Assembleiano disse, ele está falando da gente. Não estou falando de vocês. Porque vocês não são pentecostais. Então, quais são os pentecostais que o irmão Brana está falando aqui? Você está vendo porque não é só você querer pegar certos tipos de assunto pesado e passar para a igreja e não explicar para a igreja essas coisas? Vai dar é congestão que fala? Vai dar um problema estomacal em você. O alimento tem que ser balanceado, você tem que explicar para que é aquilo. Então, quando o irmão Brana está falando dos pentecostais, esquece essas denominações. Ele não está falando delas aqui. Quando veio Lutero veio com a mensagem da justificação. E aqueles que aprenderam, captaram a mensagem de Lutero, eles continuaram. E depois veio John Wesley, com a mensagem da santificação. E depois da mensagem da santificação, teve o movimento pentecostal. Os filhos de Deus, o derramamento do movimento pentecostal, quando o Espírito Santo desceu, não foi para a Assembleia, não foi para Batista, não foi para Quadrangular, foi para aqueles que foram instruídos através de John Wesley. A palavra ela vem em ordem. De John Wesley desceu o Espírito naqueles que foram fielmente ensinados por ele. E de lá para cá veio essas denominações todas. Aí elas começaram a se ramificar. Começaram a criar a igreja A, igreja B, C e D. Mas os pentecostais originais saiu de John Wesley. Esquece essa cambada aqui. A mensagem o evangelho nunca foi para denominações. O irmão Brana diz que quando a igreja se denomina, se torna uma denominação, ela morre. Eles não podem falar que eles são pentecostais, porque você não pode denominar. Você não pode transformar Pentecostes em uma denominação, porque Pentecoste é uma experiência. Olha que diferença. Aqueles homens foram experimentados na palavra. Eles veio num crescimento através de Lutero, para John Wesley, a justificação, a santificação e o batismo do Espírito Santo no movimento pentecostais. As denominações foram aqueles que rejeitaram a palavra.
E agora essas coisas estão nascendo de novo para você. Está nascendo de novo para você. Então, quando ele fala dos pentecostais, vocês esquecem essas denominações, porque essas morreram. Então, quando eles pensaram que eles nasceram de novo, eles nasceram de novo. Aqueles que saíram de John Wesley, eles nasceram de novo. Mas não vingaram. Muitos não vingaram. Muitos não vingaram. Mas só que Deus não para. O trabalho de Deus não para. Amém? Então vocês observam que o Filho de Deus, quando ele nasce na família, os pentecostais nasceram. Às vezes a criança ela está sendo gerada ainda. Chega até a nascer, mas dura um dia. 3 horinhas. Isso é os pentecostais. Mas os filhos de Deus, eles vão crescer em conhecimento, sabedoria. Aí a pessoa fala para você, mas eu sou pentecostal. Você saiu de onde? Ah, eu saí da igreja tal. Não, pentecostal não é uma denominação. Quando a pessoa falar para você que ela é pentecostal e pertence à igreja tal, você pode dizer para ela abertamente, você não é. Mensagem nomes blasfemos. O que é nomes blasfemos? É a pessoa falar algo que ela não é. Igreja Assembleia de Deus, que Assembleia significa uma reunião com Deus, é mentira. Então é blasfêmia. Toda placa de igreja levando o nome de Deus e não conhece a doutrina é blasfêmia. Tinha um quadro aqui, eu até tirei para as pessoas não pensar que eu estou fazendo uma outra igreja. Copiando uma outra igreja. Tenho respeito, mas eu tirei daqui. Porque a palavra de Deus, ela não pode ser organizada. Ah, é a mesma igreja, eu vi a mesma foto lá. Está entendendo? William Branham disse nessa mensagem, nomes blasfêmia, ele disse, vocês já me ouviram, a ele ouvir, a mensagem a ele ouvir. Aquele sermão, não, há muito tempo aqui, mais ou menos um ano atrás, preguei que se tornou tão popular a ele ouvir. A colocação de um filho em posição em Éfeso. E também, citando a Bíblia, diz, e também nos predestinou para filhos de adoção. Você foi predestinado. Então não tem como as pessoas tentar tirar isso de você. Deus, quando predestina um homem, não tem como alguém tirar. Não tem como a pessoa falar assim, isso não está certo. Vai discutir com Deus, foi Ele que colocou isso aqui na minha vida. Foi Ele que me predestinou para isso. Ele que me deu um destino, predestino, Ele que me deu um destino antes do meu destino. O nosso destino seria a morte. Mas Deus, pela sua misericórdia, o Deus que é rico em misericórdia, Ele enviou Jesus Cristo para morrer por você. Era o preço que você valia. Aí chega qualquer pessoa do colarinho branco, prega aquela mensagem aguada, porque a pessoa fala muito bem. Eu acredito que João Batista não tinha muitos seguidores. João Batista, não, o apóstolo Pedro, o nome dele. Eu imaginando aqui comigo, pensando comigo aqui, o homem que não sabia ler nem o nome dele, às vezes tinha aqueles homens cultos ali, bem arrumado. Eles iam olhar para Pedro e dizer assim, poxa, nós vamos deixar isso aqui para seguir aquele analfabeto lá. Cuidado. E aquele lá, ele trabalha de vigilante a semana inteira. Você acha que eu vou sair daqui para ouvir ele ali?
Cuidado. Não estou citando a mim, só. Tem gente humilde aí. Só o fato de vocês saírem de Itatiba para vir aqui em Jundiaí, isso já mostra a humildade de vocês. Então, quando você é humilde, você está de acordo com a palavra de Deus, palavras de um profeta, ele disse, Deus está obrigado. Olha para você ver. Deus está obrigado a arcar com a responsabilidade da palavra sobre você. Se você for sincero com Deus, ele está obrigado. Da mesma forma que ele tratou com aquelas pessoas lá atrás, que ele ressuscitou um morto lá atrás, se morreu uma pessoa hoje, e aquela pessoa foi honesta com Deus, Deus fará a mesma coisa por ela. Irmão Brano continua, ele diz, quando um filho nasce naquela família, ele é um filho nessa ocasião. Mas aquele filho tinha instrutores para criá-lo. E se esse filho nunca chegasse a ser o tipo certo de filho, ele nunca tornava herdeiro. Mas se ele fosse o filho certo, e filho que obedecesse a seu pai, então aquele filho era adotado ou colocado na posição ali como filho. E ele se tornava herdeiro do quê? De tudo que o pai tinha. Mas para isso, o irmão Brando está dizendo que esse filho tinha que ser obediente. Tinha que ser obediente à palavra de Deus. Agora, nós estamos na igreja e não obedecemos. É por isso que você tem que entrar em determinado assunto e mostrar para a pessoa o que ela precisa fazer. Aí você pega, tem pessoas que elas não crescem. É o que eu estava falando para o irmão Marinho. Se você tirar um porco da lama, você dá um banho nele, ele vai voltar para a lama. Uma pessoa pequena que não cresceu espiritualmente, a pessoa sai de uma igreja, ela vai para outra, e depois ela volta para o vômito de novo. O cachorro volta para o vômito. Mas os filhos de Deus permanecem com a palavra. Eles não fogem da palavra de Deus, porque eles não sabem se virar sem ela. Eles não sabem o que fazer sem ela. O irmão Brano ainda diz na mensagem a ele ouvir, ele disse, somos filhos de Deus, mas estamos perdendo a nossa herança por nossa conduta. Olha a conduta errada do cristão que leva ele. Ele vai perder a herança. O que é a herança? É o Espírito Santo. É o selo. A nossa conduta faz com que nós percamos isso. Me lembro quando meu menino era pequeno. Alguém comprou uma bola para o meu menino, nada contra quem tem. Compraram uma bola, minha mulher acho que lembra. Ah, mas eu não sei se ele vai querer que dá bola para o filho dele. Porque existe um espírito errado, que as pessoas falam assim, olha, você não pode impedir a infância da criança. É claro que não. Mas também existe um espírito que diz assim, ó, ensine a criança o caminho que ela deve andar. Para quando ela tiver mais velha, ela não se desviará dele. Mas as pessoas, elas querem educar o filho dos outros. Tudo tem o tempo certo. Eu sou responsável pelo meu. Ah, lá vai o filho dele. Não, o filho é dele, ele cuida do jeito dele. Mas eu sou responsável pelo meu. Eu tenho que ensinar ele o caminho que ele deve andar, porque eu vou responder por isso. Já pensou o meu filho ou o seu filho perder a salvação porque você não ensinou ele o caminho? Com medo dele, não posso mexer na infância. Isso é uma coisa demoníaca, que muitos, com todo respeito que a irmã Flávia fez psicologia, que muitos tentam infiltrar na cabeça das crianças. Você não pode impedir a criança
de ter a fase dela, o momento dela. Não pode mesmo. Mas o cristão, ele é guiado por Deus, ele sabe até onde ele vai. Eu não posso chegar para um cristão e falar o que ele deve fazer. Na hora certa, o Espírito Santo chega e fala, filho, é assim. Não é o momento. Graças a Deus, parente ficaram chateados comigo, porque eu não aceitei aquilo. Primeiro você tem que estruturar seu filho. Depois eu comprei uma bolinha para ele brincar aí. Depois eu comprei. Passei no posto de gasolina ali, tinha uma bolinha, deixei ele brincando. Mas só que ele já sabia até onde ele podia ir. Não temos que ensinar as pessoas. Cada pessoa instrui seu filho no momento certo. Tudo no tempo certo. Amém? Então você observa, o irmão Brando está dizendo que nós estamos perdendo a nossa conduta. As coisas que fazemos e as coisas que nós permitimos que sejam feitas. E da maneira que vivemos e agimos. E assim por diante. Estamos vivendo milhões de milhas abaixo do nosso direito. O que é o nosso direito? É o direito ao Espírito Santo. Então, cada vez que a gente se desvia um pouquinho, é algo a mais que a gente está deixando de conquistar ali na frente. O irmão Branson está dizendo, nós estamos perdendo isso por nossa conduta. Então, alguém pode ver a obra de Deus que está sendo feita. Alguém pode ver a obra de Deus que está sendo feita. E o doutor fulano de tal, doutor Jones diz que é isto e outro que é isto. E outro doutor diz que é isto. E nós cremos nisso, ao invés de olhar na palavra. Ele está dizendo que vai aparecer doutores, ele vai olhar na mensagem e vai dizer, olha, a mensagem é desse jeito. Outro vai chegar e vai dizer, olha, é dessa forma. E por você não examinar a palavra, você fala assim, olha que pregador. Olha que palavra tremenda que ele está trazendo. Porque eles são ilustrados, têm um conhecimento fora do comum. Você observa, antes do original chegar, a pirataria chega primeiro. Quando foi criada a nota de R$200, já tinha nota circulando aí. A nota não estava nem em circulação ainda. A pirataria sempre chega primeiro. O irmão Brana diz, quando você chega num lugar, a primeira coisa que você encontra ali é Satanás. E se Satanás está ali, ali está um evangelho fabricado. Ali está uma pirataria, que é igual ao original. A única diferença é que elas não superam, não passam pelo teste do tempo. Os filhos de Deus, eles resistem ao tempo. A palavra de Deus, ela resiste ao tempo. Mas a pirataria não. A pirataria não. Aí você não examina a Escritura e vai logo atrás dessas pessoas. A palavra confirma o que é a comida de ovelha. Isso sai da palavra. A palavra de Deus ela vai mostrar para você o que é alimento de ovelha. Mas as pessoas, parece que as guloseimas são melhores, né? As guloseimas, rapaz, você não vai trocar um pratinho de arroz e feijão. Olha que comida, olha que casamento. O feijão, o arroz e um ovo frito ali. Aquilo ali vai sustentar o seu corpo. Mas só que muitas vezes nós queremos outras coisas. Queremos uma pizza. Né? Queremos outro tipo de guloseima. Mas aquilo ali não tem os nutrientes que você precisa. Você vai ficar um obeso espiritual, dependendo do alimento, da palavra que você come. Da mesma forma que o alimento natural vai fazer a mesma coisa. Mas os filhos de Deus, eles são guiados por Deus. Olha, em Romanos 8,14, para encerrar, para passar para outra parte, o apóstolo Paulo está dizendo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então é somente os filhos de Deus, Paulo está dizendo, que são guiados pelo Espírito. Eles não são crianças.
São filhos de Deus. Já foram treinados na palavra, já cresceram, já estavam se alimentando corretamente, eles já estavam sendo guiados. São pessoas, são membros de igreja que você não precisa nem se preocupar com eles, se eles vão para o mundo lá fora ou não. Eles são guiados por Deus. Eu estou aqui, vocês estão lá em Itatiba. Tudo que eu posso fazer por vocês é orar por vocês. Mas eu creio que vocês são guiados por Deus. Por que eu vou ficar pensando o que o irmão Marinho está fazendo agora? O que a irmã Úrsula, o irmão Michael, a irmã Flávia, o irmão Zemar, a irmã Dorva, o que eles estão fazendo agora? Eles são a responsabilidade de Deus. A única coisa que o homem tem que fazer é pregar a palavra. É pegar a palavra, o alimento e levar para eles. Não foi isso que Paulo disse? Eu plantei, Apolo regou e Deus dá o crescimento. Então, o trabalho do homem é esse. É alimentar as ovelhas. O restante, quem vai cuidar é Deus. O crescimento espiritual, quem vai dar é Deus. Não tem aquela serpente que vai chegar e vai tentar te tirar da palavra de Deus. Né? Muitas vezes a pessoa não sai da casa da outra. Não sai da casa da outra. Vai lá, faz uma visita. Pode ser que vai na casa de vocês fazer uma visita. Serpentes. Mas só que vocês são guiados por Deus. Tem pessoas que é guiado pela mulher. Né? Outro é guiado pelo marido. Não é verdade? Mas os filhos de Deus são guiados por Deus. Eles não estão preocupados com o que o mundo vai pensar deles. Gente, tem pessoa que tem vergonha de falar que é crente. Tem pessoa que você chegar para ela e falar assim, fulano, você é crente? A pessoa não fala. Você tem que falar o que você é. Você não precisa sair falando, eu sou um cristão, eu sou isso. Não, as pessoas automaticamente ela vai perceber. Automaticamente. Porque muitas vezes a gente está conversando, às vezes você até brinca com a pessoa, mas dependendo da brincadeira que ela vai fazer, você já não aceita. Aí ela vai falar assim, poxa, essa pessoa é diferente. Essa pessoa ela é diferente. Ela mesma vai chegar e falar assim, fulano, você é crente? Né? É bom quando a pessoa chega e fala, fulano, você é crente? Mas só que nem todos falam. Às vezes no seu trabalho, você não sabe o tipo de pessoa que é o seu patrão, você diz que você é um cristão, é perigoso ele te mandar embora. Perigoso ele te mandar embora. Então, amados, tudo que eu posso fazer por vocês é orar, entregar vocês nas mãos de Deus e não me preocupo com vocês, porque eu sei que vocês estão sendo guiados por Ele. Vocês estão no caminho dele. Então, o irmão Brian, só para encerrar, ele cita essa passagem aqui de Romanos, ele diz, agora observe que Paulo está falando sobre os filhos. Ele está falando sobre os filhos de Deus. Não de crianças aqui. Filhos. Sabemos que o apóstolo Paulo nos diz que quando nascemos de novo, ou somos nascidos na família, somos filhos de Deus. Então, após o novo nascimento, o batismo do Espírito Santo, recebemos o penhor de nossa herança, que é o batismo do Espírito Santo. Amém? Então você nasceu, o menino vai crescendo em sabedoria, diante de Deus e dos homens, e o Espírito Santo vem e sela. Amém? O Espírito Santo desceu em Pentecoste, não saiu daqui até hoje. Amém. Está aqui para selar até o último. Amém. Eu creio que nós estamos incluídos nessa lista de Deus. Amém? Vamos orar para encerrar essa parte? Bondoso Deus e Pai Celestial, Pai Santo, abençoe meus irmãos. Abençoe os irmãos que estão acompanhando pela rede social, Pai. Abençoe cada um deles. Pai Santo, iremos passar agora pela outra parte, ó Deus, que é a parte da comunhão, a parte da Santa Ceia. Pai Santo, obrigado por esse momento, ó Deus. Obrigado pelos irmãos que estavam conectados conosco nesse momento, ó Deus. Abençoe cada um, ó Pai. Nesse momento estamos encerrando a transmissão, ó Pai, com a rede social, com as pessoas. E estaremos nós, seus filhos unidos aqui, ó Deus, do outro lado, para o partir do pão, ó Deus. Quando Jesus tomou da Santa Ceia, ó Pai, ele tomou só ele e seus discípulos, ó Pai. E nós queremos ter essa privacidade entre nós nesse momento, ó Deus, de tomar a Santa Ceia do Senhor, da mesma forma que o nosso Senhor Jesus Cristo tomou, ó Deus. Só nós, só a igreja e o Senhor, ó Deus.
Obrigado por isso, ó Pai. Obrigado pelos meus irmãos. Abençoe a cada um, ó Deus. Peço no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus.